Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa. Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados. É com esse hino e é com essa canção que a bola rola, a história não para. Fala da Copa do Mundo do México em 1970, quando o Brasil se sagrou tricampeão e ficou em definitivo com a taça Gilles Rimet. Imaginem uma Copa com Lev Yashin, da União Soviética, com Sepp Maier, Gerd Müller, Yves Siller, Karl-Heinz Schnellinger, Franz Beckenbauer, de Kaiser, e Wolfgang Overath, da Alemanha. Dino Zoff, Giacinto Facchetti, Roberto Rossato, Sandro Mazzola, Luigi Riva, Gianni Rivera e Roberto Bonicegna, da Itália. Sir Gordon Banks, Sir Bob Moore, Geoff Hurst, Martin Peters e Sir Bob Charlton, da Inglaterra. Mazurkiewicz e Pedro Rocha, do Uruguai. E Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza e Carlos Alberto Torres. Imaginaram? É muita gente boa para um torneio só. Nunca um torneio de futebol voltaria a reunir tantos craques como a 9ª edição da Copa do Mundo, que, além do mais, mandou para as semifinais 4 campeões, dos quais 3 já eram bi: Itália, Brasil e Uruguai. Nem tinha havido uma Copa com tantos clássicos, de tanta rivalidade e de já tanta história de títulos e disputas anteriores. Jogos que colocaram frente a frente Brasil e Inglaterra, que na época era a atual campeã, Itália e Alemanha, aliás, considerado o jogo do século, com 5 gols na prorrogação. Alemanha e Inglaterra, uma reprise da final da Copa anterior. Brasil e Uruguai, 2 bicampeões que já tinham disputado a final da Copa de 50. Uruguai e Itália, 2 bicampeões. Brasil e Tchecoslováquia repetindo a final da Copa de 62. E a grande final Brasil e Itália, um clássico de finais, de disputas de terceiro lugar e de semifinais da Copa. A Copa de 70 foi, como de costume, precedida por disputas sobre a organização. México venceu e se preparou. Esta Copa foi a primeira a ser televisionada em cores. Porém, para que as transmissões se encaixassem melhor nas programações da TV europeia, algumas partidas tiveram que começar ao meio-dia. Uma decisão impopular entre muitos jogadores e treinadores, por causa do intenso calor no México nesse período do dia. O formato da competição permaneceu o mesmo da Copa anterior. 16 seleções classificadas, divididas em 4 grupos que se enfrentariam em turno único. Os 2 primeiros colocados classificar-se-iam às quartas de final. Porém, pela primeira vez nas Copas, o critério de desempate
no caso de igualdade de pontos na fase de grupos, era o saldo de gols, e não mais jogos de desempate. E se 2 ou mais times tivessem o mesmo saldo de gols, o desempate, sorteio. Se uma partida das quartas ou semifinais resultasse num empate após a prorrogação, também haveria sorteio para definir a equipe classificada. Pela primeira vez, substituições foram permitidas em Copas do Mundo. Cada time poderia fazer 2 alterações durante o jogo. A União Soviética foi a primeira a se utilizar do expediente de substituição. Na partida contra o México, na abertura, Viktor Serebryakov foi o primeiro jogador a ser substituído, pois Anatoly Pujak entrou em seu lugar após os 45 minutos iniciais. Essa Copa também trouxe outra novidade: o uso de cartões amarelo e vermelho para advertências e expulsões. 5 cartões amarelos foram mostrados na partida de abertura entre México e União Soviética, enquanto nenhum cartão vermelho foi mostrado em todo o torneio. Antes de mais detalhes sobre as partidas, a FIFA nomeou Ladislau Mazurkiewicz, do Uruguai, Carlos Alberto Torres, do Brasil, Giaquinto Facchetti, Piazza e Beckenbauer como os defensores, Gerson Rivellino e Bob Charlton no meio de campo, Jairzinho, Pelé e Gerd Müller como os melhores avantes. A Copa de 70 teve palcos gigantes, como o Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 115 mil torcedores. O Estádio Jalisco, em Guadalajara, onde o Brasil mandou suas partidas na primeira fase, Luis do Sal, em Toluca, foram reformados. León e Puebla ganharam arenas novas. A Copa reunia os 5 campeões anteriores. 3 deles, Brasil, Itália e Uruguai, tinham chances de conquistar o 3º título e ficar com a taça Gilles Rimet em definitivo. Dos 3 bicampeões, apenas a Itália, campeã europeia de 68, estava no rol de favoritos. A seu lado apareciam Inglaterra e Alemanha, os finalistas de 66. O Brasil era visto como um time cheio de incertezas, apoiado no que a imprensa dizia ser um mito velho e acabado chamado Pelé. Grande ausência, a Argentina, que ficou em último no seu grupo nas eliminatórias sul-americanas, atrás inclusive da Bolívia. Nos grupos, União Soviética e México se classificaram no grupo 1, Itália e Uruguai no grupo 2, Brasil e Inglaterra no grupo 3, Alemanha e Peru no grupo 4. O Brasil ficou no chamado grupo da morte. Venceu a Tchecoslováquia por 4-1 na primeira partida, depois de estar perdendo por 1-0. Bateu a Inglaterra num clássico de Guadalajara, com um gol de Jairzinho aos 15 do segundo tempo. E bateu a Romênia por 3-2. No grupo 4, como dissemos, Alemanha e Peru. Nas quartas de final, o Uruguai bateu a União Soviética por 1-0, gol na prorrogação de Sparrago. A Itália bateu o México por 4-1, o Brasil venceu o Peru por 4-2 e a Alemanha se vingou da Copa de 66, bateu a Inglaterra de virada por 3-2. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Um jogador se destacou na campanha, além de Pelé, e fez um feito inédito nas Copas. Jairzinho fez gol em todas as partidas. Vamos reproduzir cada um dos gols de Jairzinho por partida. O primeiro deles, feito contra a Tchecoslováquia. Aí, tem condição de jogo, atraiu o goleiro, vai
Um dos gols mais importantes da Copa agora, feito por Jairzinho, no clássico Brasil 1, Inglaterra 0. Rivelino na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, Capita. Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a Tostão. Ajeitou. Tenta virar. Executa. No rosto de Labone. A pelota fica ainda para a Tostão. Vai Tusta. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminho outra vez a Tostão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o right. Correu. Cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair. Vai marcar. Atirou. Gol! Contra a Romênia, outro gol de Jairzinho. Entra pelo centro, caminhou na entrada da área perigosa, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, ajeitou para a perna direita, atingiu a ponta da meta, vai a linha de fundo, atirou, entra para o jogador, Jair, é gol! Gol! Eram decorridos 21 minutos de luta na etapa inicial. Brasil 2, Romênia 0. Gol de Jair contra o Peru. Aí o soltou na direção do jogador que é Rivelino. Rivelino para Jair, penetrou na área, passou pelo arqueiro, recebeu, vem para gol! Brasil! Jairzinho! O relógio marca! Contra o Uruguai, um golaço de Jair. Bateu Matostas, aproximou-se, entrou na área, correu, atirou, vai entrando. É gol! Jairzinho! Esse ele prometeu a mamãe Dolores! Eram decorridos 30 minutos e 30 segundos de luta na etapa complementar. Final contra a Itália. Entra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, terminou. Jairzinho, terceiro gol do Brasil. Brasil para o tricampeonato. 25 minutos gravados para o terceiro gol do Brasil.